definindo duas naturezas de ressurreições. A ressuscitação significa voltar a viver no mesmo corpo mortal, como foi o caso de Lázaro, do filho da viúva de Naim e de outros. A ressurreição significa ter o corpo transformado na natureza eterna. A palavra metamorfose vem do grego, que significa transformação. A origem da vontade do homem viver eternamente. É natural o ser humano ter vontade de viver eternamente, pois esta vida veio de Deus e a vida de Deus é eterna. Quando o ser humano, em grandes sofrimentos, pede a Deus para morrer, direta ou indiretamente, ele está referindo-se à morte do corpo e não à morte da vida que, através de Adão, recebemos do assopro de Deus para o corpo do barro viver. Gênesis 2, versículo 7. Deus Elohim, que quer dizer Deus no plural, eu creio que foi desta palavra que surgiu a palavra triunidade santa. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. No mistério da Trindade ou Triunidade Santa, o Deus Pai é Espírito, o Deus Filho é forma humana, o Deus Espírito é a presença e a ação visível de Deus, ou seja, o Deus Espírito Santo é a presença e a ação invisível de Deus. O homem é visível, mas também é invisível. O homem visível é através do seu corpo em ação. O lado invisível do homem está nos sons que ele emite através da voz. A voz radiofônica do homem sai da emissora, cruza o espaço sideral e chega ao rádio receptor e finalmente aos ouvintes, ou seja, aos ouvidos dos ouvintes. O mistério está no fato de não contemplarmos as vozes cruzando o espaço sideral. O orador fala de uma tribuna, os sons emitidos são invisíveis cruzando aquele espaço, até chegar aos ouvidos dos ouvintes, mas ninguém consegue ver os sons cruzando o espaço. Deus, na posição de filho, veio ao mundo na forma humana. Quem planejou e criou a forma humana foi Deus. Se Deus fosse visível, a sua forma seria a nossa forma humana. Somando o Deus Espírito invisível com o Deus Filho visível, contextualiza o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. A verdade é que nós, nas nossas limitações, não conseguimos explicar a profundidade dos mistérios de Deus. Em Cristo, os mistérios da ressurreição. Se na morte do corpo humano, o espírito da vida vai para o paraíso celeste, conforme registrado em Lucas 23, 43, e em outros textos bíblicos, como entender o espírito do corpo que morreu voltar ao local da sepultura, onde não há mais vestígio do corpo sepultado, e levantar-se dali o corpo imortal? Na verdade, é um mistério inexplicável às nossas mentes humanas limitadas. A transformação do corpo vivo no momento do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Naquele momento, os vivos em Cristo terão seus corpos transformados e subirão para o encontro de Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. A profecia diz que tanto os ressuscitados como os vivos transformados acontecerão na velocidade do tempo de uma piscada de óleo.
A transformação do corpo não se trata de substituição. Às vezes achamos que o nosso corpo humano, no momento do arrebatamento, será substituído pelo corpo imortal. Mas na profecia a palavra substituição não aparece, e sim a palavra transformação. O exemplo do corpo de Jesus na transformação, o texto, ou seja, na transfiguração, o texto diz que o corpo de Jesus transfigurou-se diante dos apóstolos, tendo seu rosto resplandecente como o sol e as suas vestes brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. A Bíblia fala de Enoque e do profeta Elias sendo arrebatados para Deus sem experimentar a morte. Creio que ambos tiveram seus corpos transformados para este corpo, pois este corpo foi criado para ser limitado à terra. Com isso, os cristãos que estiverem vivos no momento do arrebatamento não terão seus corpos substituídos, mas sim transformados. A verdade é que, mesmo não entendendo os mistérios da ressurreição, nós em Cristo participaremos dela em toda a sua glória.